Oiê, tudo bom? Ai, eu sempre quis fazer isso, finalmente, para mostrar para vocês o arranjo de aquário. Gente, a era de aquário chegou. Olha lá, a Luna já entrou. Boa noite. Hoje é dia 20 de janeiro, são 8 horas e a gente vai começar agora a live de aquário. Sejam todos bem-vindos. Só tô esperando a Luna ali entrar. Eu vi que ela entrou, mas ela ainda não pediu aqui para ingressar na live. Então eu vou aproveitar nesse momento e vou colocar ali o nosso comentário. Vamos lá. Opa, abri a coisa errada. Opa, a Luna entrou. Entrou, Luna, vamos lá. Luna, boa noite. Conseguiu entrar? Luna? Oi! Oi, boa noite, querida. Luna, eu só não fixei nosso comentário ainda. Tá, eu vou falando aqui. Tu vai falando? Hoje eu tô só a capinha do Batman, que é o meu primeiro dia de menstruação. Então eu tô bem mais de boas. Nem montei grandes cenários hoje, então... Mas eu vim com meu colar chique da Ivy Potty. Nem sei se é assim que se fala, deve ser Ivy Potty. Que é um coletivo de mulheres ali de Biguaçu, que tá fazendo umas artes, né, corporais bem bonitas que tem pra vender lá. Viu, gente? Bem aquariana. Bem aquariana, bem terna, adorei essas cores. Querida, boa noite. A gente se viu hoje já bateu um papo rapidinho. Eu queria começar, então, eu não mostrei nada ainda. Luna, eu também não fiz cenário nenhum. A gente tá, eu e a Luna aqui, ó. Cheguei. Mas vamos lá. Queria voltar aqui para as flores. Olha. Ai, coisa linda, gente. Que é aquariana, né, Luna? E aí, isso aqui, eu falei assim pra Ju Rames, isso aqui são umas borboletas artificiais. Ela, não, é uma flor. Então, de verdade. De verdade, seca, para mostrar a leveza do aquariano. Não sei se vocês conseguem ver, gente, olha lá, é flor de verdade. E aí ela colocou esses ramos brancos, segundo ela, para demonstrar a Frozen aquariana, mas a gente vai desmentir isso. E aí queria mostrar para vocês que, assim, ela tem cabelo comprido, mas olha isso. Gente, fala sério. Sou eu essa mulher. Essa mulher sou eu! Vocês estão vendo que é uma mulher com vento no cabelo. Um dia eu tive um sonho de fazer um quadro escrito Vento no Cabelo. E além disso, ela tá olhando pra frente, bem aquariana. E a caixa... Bem visionária. E a caixa, não sei quem viu os stories ontem, eu falei que eu tava super em dúvida. E aí eu conversei com a Juliana Rames ontem e ela falou pra mim assim, tu tá em dúvida pra te inspirar? Então olha pra dentro. E aí eu olhei pra dentro. E aí saiu isso aqui, vou mostrar pra vocês, olha lá. Vê se dá pra ver aí, Luna, senão tu me ajuda. Deixa eu ver. Ó. Ai, que lindo! Então, ela tá um pouquinho diferente, as pedras estão soltas, mas eu queria que ela fosse um marzinho, né? E aí eu coloquei esse negocinho aqui, que eu acho que é uma folhinha de samambaia desidratada, que eu queria que lembrasse uma coisa meio de asa, meio de liberdade, assim. Então, eu espero que as aquarianas me compreendam, né? Porque o desejo é mostrar um pouco dessa nossa fluidez aí no mar e um pouco dessa nossa liberdade. Querida, boa noite. Uau! Eu tenho perguntas noite. Minhas e das seguidoras, mas antes... Então, vamos começar falando que a Gabi é aquariana, deixar isso claro. Tem alguma dúvida que eu sou aquariana? Querida, de tudo... Eu queria que tu contasse pra gente, pra quem entrou aí agora, o que tu estás aprontando. Porque as pessoas acham que a Luna é astróloga, dá curso de astrologia, faz mapa astral, entre outras cositas más. Mas a Luna também acabou de lançar um curso super bacana. Conta pra gente, Luna. Sim. Então, é um ciclo, é uma jornada, na verdade, né? Que vai durar todo esse ano de 2021. Para a gente acompanhar a lua, se conectar com a lua e sintonizar na lua. Sabe aquela história do o que tá dentro tá fora, o que tá fora tá dentro, e aí se você conecta com o fluxo, o negócio vai mais fácil? Sim. Então isso é a jornada da lua. E aí a gente acompanha as luas novas, a gente faz encontros de luas novas, cada lua nova,
E a gente vê a lua nova dentro da astrologia, porque cada ciclo, né, de lua nova é um ciclo astrológico. Tá. Então, é um círculo de mulheres, só que a gente está juntas fazendo uma jornada juntas, né, pelo zodíaco, vamos dizer assim. E aí, então, você acaba aprendendo astrologia experiencialmente, vivenciando a astrologia, né? O que te traz um aprendizado sobre ela de outro nível, assim, não é uma decoreba, não é um entendimento mental, é um entendimento vivencial, que foi como eu aprendi a astrologia. Tá. Luna, Então eu queria proporcionar isso para outras pessoas. E aí a gente abriu a jornada que tem junto, a Jéssica vem junto com o suporte do tarô e dos oráculos. Então, estão abertas as inscrições. Ela é constante, está sempre aberta as inscrições. Quem quiser entrar, tem o link da inscrição na minha bio. tá, Tá? deixa eu ver se eu entendi para eu poder traduzir isso em amarelenês, tá? Vamos lá. Luna, assim, ó, deixa eu ver se eu entendi. Se a gente fizer um curso de astrologia tradicional, a gente vai aprender características dos signos, vai aprender como faz o mapa, enfim. Se a gente faz Sim. essa jornada lunar, todo mês na lua nova, um novo signo começa, um novo ciclo que o signo daquele mês começa. Então, Uhum. vai poder, durante aquele mês, experimentar. Tu vais olhar, ó, essa lua vai trazer isso, vai trazer aquele conflito, vai trazer essa questão, tal. E a gente vai poder experimentar aquilo que tu estás falando naquele mês que vai transcorrer a partir dali. Isso? Exato. Isso mesmo, e contemplar. Aí, se você se interessar muito por astrologia, depois você pode fazer um curso. E aí vai ser muito mais fácil de você entender como que faz um mapa de fato, né? Porque você não vai sair sabendo fazer mapa, mas você vai sair entendendo como funciona. Tá, Então, se você se interessar realmente, daí você pode fazer um curso, mas os melhores astrólogos são aqueles que têm que traz dentro a astrologia, né? Porque se você não traz dentro, você não consegue falar. Tipo, as pessoas... Você até pode falar e falar bonito, mas aquilo não toca, né? Sim. E aí quando você... E a segunda coisa é, você tá passando e entendendo o fluxo das coisas, né? Então a próxima vez que acontecer alguma coisa parecida no céu, você vai se ligar sem precisar olhar para a astrologia. Porque você vai sentir que aquilo está acontecendo. Tá. E aí quando você vê um horóscopo, Marte tá conjunto a Urano. Nossa, eu lembro naquele mês que Marte estava conjunto a Urano, o que aconteceu? E aí você vai fazendo essas organizações Tá. de ciclo. E aí explica pra gente, esses encontros, esse curso, ele já começou, mas ele não tem uma data, porque cada lua é uma conversa diferente. Isso, quando você se inscreve, você entra na próxima lua nova. Então você talvez tenha que esperar até a próxima lua nova, né? Mas ele tem inícios todo mês. Tá, e esse curso ele é virtual? Vocês fazem uma conversa via Skype? Eu não sei qual é, ou Zoom, não sei. É pelo Zoom, é online, com outras mulheres, e a gente está vendo a possibilidade, assim, estou bem esperançosa, de abrir para mulheres surdas também, com intérpretes de língua de sinais. Tá. Então, a gente está, assim, trabalhando bastante para fazer isso acontecer, também é uma possibilidade. Se você conhecer mulheres surdas que têm interesse, também pede para entrar em contato, que a gente está tentando manifestar essa ideia de ter um intérprete. Muito massa. Uma intérprete, né? Muito massa, muito inclusivo, além de tudo, o curso é inclusivo. Que legal. Estamos tentando, sim. Rita, olha só, antes da gente começar a falar do aquário, eu quero te perguntar uma coisa que eu estou muito preocupada, porque hoje é dia 20, o meu aniversário é dia 8 de fevereiro, eu quero saber uma coisa. Esse inferno astral existe ou não existe? Devo me preocupar ou não? Então, tem gente que diz que existe, tem gente que diz que não. Os astrólogos clássicos, assim, né, eles dizem que não existe, que isso é bobagem. Inferno astral. Eu, particularmente, que não existe. Inferno astral é uma coisa inventada que não tem nada a ver. Os astrólogos dessa linha mais clássica, assim, né? Eu, particularmente, acredito que exista. Por quê? Porque cada vez que a gente faz aniversário, tem uma revolução, a gente tem um mapa de revolução solar. Então é como se se a gente colocasse mais um layer na nossa vida, sabe? Tá. Então a gente está trocando uma revolução solar, que é um ciclo, por outro. Tá.
Vamos pensar que quando a gente troca no ciclo menstrual, a gente entra numa TPM. Tá. Antes de trocar de ciclo. Entendi. Então, a troca de ciclo de um aniversário para o outro, para mim, existe esse inferno astral, que seria esse momento em que você está trocando de energia para poder entrar tranquila no seu próximo ciclo. Tá. Alguns são mais fáceis, alguns mais difíceis, dependendo da mudança de um ciclo para o outro. Então, vamos dizer que no seu ciclo anterior o ascendente estava em Câncer, que é super para dentro, e nesse ano o ascendente está em Áries, que é super para fora. Então, é uma mudança forte que acontece ali. E se o céu do momento também está bagunçado, como está esse céu super intenso, então o inferno astral pode ser mais intenso. Então, eu acredito sim, não sei se é esse, a gente dá esse nome, né, inferno astral. Eu não diria que é inferno astral, eu diria que é a TPM astrológica, a mudança do ciclo. Olha ali, as meninas da Bossa estão dizendo ali, é como se fosse limpar as energias antigas, as energias velhas. É como se a gente deixasse uma casca para trás para vir uma outra casca, é mais ou menos isso. Exatamente. Para mim é isso, né? Eu sinto isso. Na astrologia vocês vão perceber que as pessoas dizem que é bobagem a história do inferno astral. Para mim é real. Inclusive porque o Sol, antes do seu aniversário, agora ele já está em Aquário, mas quando ele estava passando em Capricórnio, ele teoricamente estaria passando na casa 12 a partir do seu Sol. Como que isso acontece, tá? Na astrologia, a gente divide tudo em 12. Por isso que não existe 13º signo, porque é contra a lógica da astrologia. Então, tudo é dividido em 12. A gente tem 12 casas ou 12 áreas dentro da circunferência do mapa. Quando a gente tem um planeta, a gente pode contar a partir daquele planeta casas para trás ou casas para frente, tá? A pessoa que é aquariana, isso significa que o Sol estava em Aquário quando ela nasceu. Sim. Quando o Sol está em Capricórnio, ele está um signo antes do signo da pessoa, que seria para nós a casa 12 a partir do Sol, né? Tudo que está na casa 12 pra gente bate no inconsciente e significa também as nossas prisões mentais. Então, se o Sol está passando pelo signo que é anterior ao seu signo, ele vai estar acordando questões das suas prisões mentais. Tá. Então, quando o Sol está no signo anterior, pode sim vir questões à tona que estavam suprimidas. E que daí é super irritante de lidar. Que é igual a TPM. Sim. Né, que vem para ser limpo, como disseram as meninas ali, né? Limpar as energias velhas. Então, eu particularmente acredito em inferno astral por conta disso, porque é uma época, né, que a gente está limpando algumas coisas, tendo que olhar para coisas que não são agradáveis, vem coisas à tona. Eu particularmente acredito que sim. Mas respeito a opinião de quem acha que não. E aí, Luna, eu acho que também tem essa ideia assim de fazer tipo um balanço, né? Porque é o nosso ano novo, na verdade. Quando a gente faz aniversário é o nosso ano novo. E aí exatamente. rola até conscientemente assim, vou fazer um balanço do que passou, de como é que foi e tal. E aí a gente acaba se deparando com questões, coisas que não conseguiu realizar, coisas que ficam ali incômodas e que mexem com a gente, né? Acho que também isso. Menos nesse... Isso mesmo. Nesse sentido, sim. Então, olha só, vamos falar do signo mais incrível do zodíaco. Tá, olha, eu quero deixar... Tá, vamos começar dizendo que os aquarianos são bem se acham, né? Não! Tá me contando. Olha, se tem um signo que é orgulhoso de ser desse signo, são aquarianos. Porque mesmo que eles sejam xingados, eles é tipo, nossa, melhor signo, melhor signo, melhor signo. Tá, mas calma, explica isso pras pessoas. Explica que é diferente do leonino, do sagitariano e do ariano, que tem uma coisa de se achar pessoalmente. Olha, mais ou menos. Os aquarianos não gostam de ser comparados aos leoninos. Porém, veja só, é o signo complementar. Opa, pessoal! Então, um é a sombra do outro. Tá. Os aquarianos, eles vão se achar, mas eles vão se achar de um jeito diferente dos leoninos, né? O eu sou o máximo vem
A Paula tá perguntando. A Paula é leonina. E aí os aquarianos, eles vão se achar também, mas eles vão se achar por serem parte do nós, enquanto os leoninos se acham por serem eles mesmos. Ah, Então, o aquariano vai se achar por ser muito hype e por ser indie e por gostar de coisas que ninguém mais gosta. E só eu conheço isso. E, porque eu faço parte, porque porque as minhas ideias, né? As minhas ideias são incríveis. Meu Deus, eu sou o máximo, minhas ideias são o máximo. Daí só que ele vai colocar quem ele é nas ideias e nos grupos do qual ele faz parte. E isso pra ele, intocável, igual o leonino. tá, olha só. Só que é em outro nível. 16 minutos de live, ela já acabou comigo, pessoal. Mês que vem. Sim. É verdade, tudo. Por quê? Porque isso todos os signos têm isso em algum lugar, né? E no aquariano é nas ideias. Eles acham que as ideias deles são alecrim do campo, assim, alecrim dourado, que minhas ideias são o máximo e... Por quê? Porque é isso que eles têm de melhor, de fato. Então eles precisam se achar, entendeu? É importante que eles se achem, inclusive. Tá. Que um aquariano que se acha burro ou que se acha... Ou que não se acha, tipo... uma pessoa de gostos diferentes, ou que não se acha diferente, é um aquariano que não tem autoestima, entende? Tá. Então não é saudável. Então eu queria começar por isso, assim, porque eu li o teu texto e isso já aconteceu comigo também, né? Uma vez eu fiz um mapa astral com um astrólogo em outro momento da minha vida e ele falou assim, ó, põe na mesa, que aquariana tu é, para de se fazer. Tipo, ele me detonou, assim, ele falou assim, Culachou! ele falou, por que tu quer pagar de certinha, de boa moça? Tu é uma aquariana, cara! Tipo assim, foi mega... Sim. Foi duro comigo, assim. E aí, Sim. e eu não gosto de dar spoiler do teu texto, mas quando eu li o teu texto, ele acaba com uma coisa do tipo assim, assume e vai, né? Assume quem tu é e vai. Então, assim... Sim. Tem disso, assim, do aquariano ter essa coisa e meio que ficar tímido na sua personalidade? Como que é isso? Existe, né? Porque a beleza do aquariano, né, da aquariana, é a autenticidade, né? Esse é o maior dom do aquariano e da aquariana, é a autenticidade. Por quê? Porque, de fato, eles não cabem num mundo... Eles... saem da caixa, né? Tipo, porque a caixa é o Capricórnio. Então, até Capricórnio, todo mundo cabe numa certa caixa. O Aquário é o primeiro a ir para fora dessa caixa, né? Porque se o Capricórnio chega no topo da montanha, o Aquário ele tá voando de parapente. Sim, sim. Entende? Tá. Então faz parte dele ser diferente, faz parte dele fazer coisas que ninguém faz, pensar em coisas que ninguém pensa. Daí o que acontece? Eles se acham loucos. E louco é o quê? É queimado, é excluído, não faz parte. Então, numa família que não tem tradições aquarianas, ou que não tem tantos aquarianos na família, ou que isso foi um problema, por exemplo, um professor pardal da vida, né, no meio da família, que perdeu todo o dinheiro porque colocou o dinheiro numa invenção, isso vai ser mal visto naquela família e vai ser tentado reprimir aquilo. Tá, assim, então, enfim, gente, olha só, eu e a Luna, a gente não tem muita intimidade, tá? A Luna não me conhece, assim, intimamente, só para explicar para as pessoas que parece que a Luna tá falando de mim, tá? Tinha um avô aquariano que era um mega maluco, né? E aí, tem vários aquarianos na família da minha mãe, e aí, como meu avô, que era, assim, o principal da família, era muito maluco, e que as maluquices dele provocaram um monte de questões na família, assim, tudo que os outros aquarianos fizeram, eu acho, foi meio que para evitar aquele modelo, né? E assim, as questões influenciam, mas eu já fui uma aquariana bem dentro da caixa, assim. Eu acho que na adolescência eu era uma aquariana de verdade. E aí, quando eu cheguei na juventude, eu achei que eu precisava largar a mão daquilo, de ser maluca, gente, de ser contestadora, de ser do contra. E aí... Porque, de fato, às vezes te machuca ser sempre a do contra.
E é E tu tem que aprender a dosar. é desgastante, é trabalhoso, é um saco às vezes, né? É. Ser tão crítico, ai, cara, é um saco às vezes. E aí a gente pensa, pô, quem sabe a vida pode ser um pouco mais fácil e a gente se recolhe. Só Isso. que, assim, lamento dizer para vocês que não adianta. Quem a gente é. Esse recolhimento é saudável, Gabi, eu vejo. Principalmente depois, se na adolescência essa pessoa de aquário conseguiu se rebelar e conseguiu fazer coisas bem rebeldes adolescentes, no início da vida adulta é saudável esse recolhimento, porque daí a gente tá pendulando, né? Porque daí a gente vê qual que é o tanto que nos cabe de contestação, de revolta, né? Para as pessoas de aquário que não conseguiram se rebelar na adolescência, daí eu diria para aproveitar a fase dessa primeira adultez, né? Dos 20 aos 25 até os 30 para fazer isso. Porque em algum momento você vai ter que quebrar com a sua família. E isso é muito difícil para qualquer pessoa. E vai ter que quebrar. Então, às vezes, esse aquário vai ter uma adolescência tardia, né? Uhum. Por quê? Até porque as crianças de aquário, elas são muito reprimidas porque aquário adora eletricidade. Adora descobrir o porquê das coisas. Adora descobrir como é que as coisas funcionam. É aquela criança dos porquê, é 30 vezes pior que os outros. Do porquê? Mas por quê? Mas mãe, por quê? Mas mãe, por quê? Mas por quê? Mas por quê? A mãe não dá conta. O meu pai tem lua em aquário. A minha avó, ele é ariano com lua em aquário. A minha avó disse que quando ele tinha 2 anos de idade, ele entrou no carro e puxou o freio de mão e o carro começou a descer. Ele foi parar numa árvore, ele bateu o carro, quase morreu. Porque ele queria ver como que funcionava o carro. Então, tipo, eu tenho um garfo. As mães ficam de cabelo em pé. Eu tenho um garfo derretido pela metade que minha mãe guardou, porque eu coloquei o garfo na tomada e aquilo virou tipo um símbolo da minha família. Mas, enfim. E aí, o que as mães fazem? Essas crianças, elas vão se matar se as mães não colocarem limites muito duros. Então, as mães precisam colocar limites mais duros com pessoas aquarianas, porque, de fato, eles perdem noção do limite, porque eles querem ultrapassar o limite o tempo inteiro. Então, com as crianças, eu vejo que as mães são mais duras, porque é necessário, de uma certa forma, em alguns momentos. Então, as pessoas de aquário crescem muito reprimidas para não se matar. Uhum. Só que aí, uma hora, elas precisam reaver aquela pessoa revoltada dentro delas para colocar no mundo, para elas poderem ser quem elas são. Porque agora, quando elas são adultas, elas desenvolveram o senso do que é perigoso, do que não é. Então, elas também não vão fazer umas coisas idiotas, sabe? Tipo... Sim, amadurecer. Hackear a conta de político. Alguns fazem, mas tem umas coisas que é meio idiota, então não vai fazer, entende? Mas eu acho que tu precisa esse pêndulo entre passar um tempo recolhida pra ver qual que é, qual que não é, e precisa da revolta também. Essa quebra, ela exige energia. Mas é necessária pros aquarianos. É que eu acho que, assim, uma hora quem a gente bate a porta, né, Luna? E daí não tem jeito, assim, uma hora o aquariano que existe na gente sai pra fora, enfim, e Sim. Não tem muito como a gente tratar isso. Luna, eu já vou puxar outro gancho que você falou, que eu acho, assim, que era uma coisa que eu achava que era da minha família, e eu descobri que é minha. Ser contra, né? Meu Deus do céu, não há nada que uma pessoa me fale que eu não diga, será que é isso mesmo? Tu checou todas as fontes? Mas não, deve ter alguma informação que essa pessoa não viu. Gente, isso, assim, ó, questionar tudo. Só que eu tenho que controlar, porque eu acabo virando uma mala, assim, né? Tipo, parece que eu não... E... Assim, eu acho que esse talvez seja o meu principal defeito como aquariana. Depois a gente vai falar sobre a Frozen. Mas eu acho que esse ao mesmo tempo que é uma qualidade de ser contestador, tal, assim, também é meio xarope às vezes, né? Às vezes é. É tipo aquele personagem do Contra, do Maurício de Souza. Não me lembro qual é. Então, o Maurício de Souza, depois de quando eu era pequena, então ali por 94, 95, ele lançou mais 2 personagens, que era o do Contra e o Nimbus.
E o do contra, tipo, tudo ele queria ser ao contrário, tudo. Então ele era muito porre, tá ligado? E às vezes os aquarianos ficam um pouco porres, porque eles, né, perdem a mão nesse querer saber mais, ou nesse por quê? Porque daí parece que as crianças, mas por quê? Mas por quê? Por quê? Mãe, por quê? Mãe, dê um ai, para, não sei. Eu acho isso. Eu acho que esse é um risco aquariano, assim, que a gente... essa curiosidade é boa, mas ela tem um limite. E tem mais que isso, né? Porque os aquarianos, eles têm visão, eles são visionários. O grau 2 de aquário, que é uma das estrelas fixas, né, da constelação de aquário, é a águia. Então, o aquariano tem um olhar de águia. Ele tem uma visão de futuro forte. Alguns não gostam, alguns bloqueiam, mas esses porquês, esses do contra, ele vem por causa disso. Tipo, ir lá na frente, sabe? Isso vai me levar para onde, essa informação? E aí você já tá antevendo, inclusive as coisas erradas que podem acontecer. E aí a gente tem aquarianos muito ansiosos, porque eles estão sempre querendo saber o que vai acontecer no futuro para poder se preparar para as possíveis questões que vão dar errado. E essa visão de futuro, né, ela te dá, às vezes, na espiritualidade, aquarianos, vamos lembrar que a partir de Capricórnio, a gente tem os signos que são mais espirituais, da posteridade, então é do pós-morte. Então, aquarianos também tem uma ligação forte com a espiritualidade. Eles mentalizam essa conexão espiritual, mas eles são super fortes, especialmente de canalizações e de visualização. Então eu tinha uma cliente muito massa também de aquário, que ela dizia que ela tinha síndrome de Cassandra, que tem um livro, né, de Troia, da Guerra de Troia, que a Cassandra, ela tinha visões do que ia acontecer. E daí ela falava, e daí as pessoas, ao invés de se preparar para que aquilo não aconteça, as pessoas ficavam xingando ela, porque ela estava dizendo. Então ela dizia assim, ó, tá pegando fogo, a gente tem que cuidar com o fogo. E daí, para de dizer que tudo vai pegar fogo, para de dizer que a gente vai morrer, não enche o saco. Ao invés da galera se arrumar para que isso não aconteça. É o clássico problema do mensageiro e não da mensagem, né? As pessoas não querem Isso. E os aquarianos são esses mensageiros. Quando eles perguntam o porquê, mas tu checou, mas de onde vem, é para eles conseguirem fazer essa ideia, essa visão geral da coisa, para ter certeza que tá tudo no lugar certo. Sim. Pra poder se precaver, inclusive. Tá, então olha, vou aproveitar outro gancho. Ó, a Nick tá dizendo ali pai e mãe aquariano, eu conheço bem os aquarianos ali, e eu acho que tem bem essa coisa do contra um pouco, assim, de ser contestador, enfim. Mas agora eu queria puxar uma outra coisa que tu falou aqui. Luna, eu sou super novidadeira, essa pessoa aí sou eu. Se eu não sei o que vai acontecer, ou se eu não prevejo, ou se eu não lanço antes, ou se eu não tô na frente, isso me deixa extremamente angustiada. E assim, eu sou uma pessoa que não gosto muito do passado, tá? O passado não me interessa, só me interessa o futuro. Assim, tá. Eu tenho que cuidar com isso. Mas eu vi que no texto que tu escreveu, tu fala um momento que o aquário é esse encontro entre o passado e o futuro. Explica um pouco pra gente. Tu não gosta do passado, mas todas as tuas estampas são de que década? Ah, é verdade. Tá, entendi. Não, exatamente. Tá, tem uma coisa vintage, tudo bem. A sensação de muitos aquarianos é que eles, na verdade, estão na década errada. Que eles deviam ter nascido nos anos 70, que eles deviam ter nascido nos anos 20, porque eles deviam ter nascido em 1800. Tá. Por quê? Porque eles têm... porque o tempo não existe em aquário. Não existe tempo. Por isso que eles têm esse olhar de futuro. O presente, o passado e o futuro é tudo a mesma coisa, né? Eles são o começo disso, né? Eles começam a quebrar essa história de tempo. E quando o aquário começa a quebrar a história de tempo, é por isso que eles vivem no futuro. Porque para eles é como se fosse agora, tipo, mas aquariana, não dá para fazer isso agora, não tem como. Não, mas eu sei que dá. Eu tô pensando nisso, então eu sei que dá, porque ela já tá lá no futuro. E quando a gente consegue ir pro futuro, a gente consegue ir pro passado. Então, é uma galera que adora moda vintage,
aquarianas adoram. Adoram essa coisa de inspirações de décadas maldas passadas. São cientistas incríveis, por quê? Porque eles pegam a historicidade da ciência para conseguir levar para frente. Geralmente tem ídolos que já morreram, porque estão lá no passado. Só que o passado para o aquariano não tem o peso igual o câncer. O câncer traz o peso da memória, a bagagem da memória, né? Toda a história, e a contação da história, né? O aquário, ele acessa o passado do mesmo jeito que ele acessa o futuro. Na prática, mentalmente. Então aconteceu isso. Também são bons contadores de histórias, mas eles contam as histórias com mais explicação do que o câncer que conta com mais drama. Tá. Então esse acesso do passado, ele não vem como bagagem. Ele vem como nostalgia. Tá. Então por isso que ele tem essa facilidade. Vamos lembrar que Aquário é regido por Saturno, que é o senhor do tempo. Então ele tem essa capacidade também de processos. Só que ele consegue enxergar no futuro muito mais do que qualquer outro. Só não consegue enxergar mais que peixes. Peixes conseguem enxergar, tipo... Só que peixe não enxerga, peixe sente, né? Daí é um pouquinho diferente. Mas o aquariano é um dos que mais tem visão de mundo. E essa visão abrangente. Tá. Luna, me lembro que quando a gente fez a Escorpião, fiquei com isso na cabeça desde aquela live de Escorpião. Tu falou assim, o Escorpião é como o Aquário e o Peixes. Precisa, tipo, ralar muito, alguma coisa nesse sentido. São os signos mais kármicos, sim. Isso, e mais kármicos, exatamente. Desde que tu falou isso, tu falou isso lá no outubro. Outubro. Desde lá, com isso encasquetada. O que ela quer dizer com isso? Como assim o aquariano tem essa coisa kármica? Olha só, na astrologia védica, que é a astrologia da Índia, né, da Índia antiga, os nodos lunares, o que a gente entende como nodos lunares na nossa astrologia, que é o caminho kármico, para eles, os pontos dos nodos são planetas. São planetas invisíveis, mas são planetas. E são deuses, né, deidades, igual os outros planetas. E o nó do norte seria um dos regentes de Aquário e o nó do sul seria um dos regentes de Escorpião. No nó do sul a gente tem tudo que a gente fez em outras vidas. Então ações, porque karma é o quê? Karma são ações que dão resultados. E ações que dão resultados. E assim por diante. Então o que a gente fez, o que está na nossa historicidade do karma, está em Escorpião. É corregente de Escorpião. E o nó do norte, que é para onde a gente está indo, o que a gente quer aprender, mas que ainda não tem forma definida, tá só no pensamento, é regente de Aquário, que são os deuses Rahu e Ketu. Então, o caminho, são dois planetas kármicos, então é o caminho kármico. Então, só por isso, Escorpião e Aquário podem ser considerados os signos mais kármicos. Né? Na minha visão, tá, galera? Na minha visão. Dentro da astrologia você tem diferentes linhas que vão dizer coisas um pouco mais diferentes, mas na minha visão é isso. E peixes é a história da união com o todo. E isso é super kármico. Então, pra mim, esses três signos são... E pode ver que as pessoas desses signos, elas são mais enroladas. No sentido de elas estarem muito na espiritualidade e às vezes terem dificuldade com o material, com a praticidade, com a realidade. Tá. Né? Tá. Diferente de um Capricórnio, que mesmo que a pessoa seja viajona e criativa, ela vai ter um trabalho e vai ganhar bem e vai dar um jeito. Tá. Né? Ou mesmo um canceriano, né? Uma pessoa de câncer, mesmo que seja todo aquele drama, é considerado kármico, a casa 4 é considerada kármica por causa da alma, mas assim, é uma pessoa que é prática no mundo. Mesmo com o drama, sabe? É diferente de um peixes, é diferente de um aquário que, tipo, tá em outro rolê. Tá. Né? Você vê aí com seus amigos, vocês que estão na live. Quem é aquário, quem tem amigos aquarianos, tipo... De vez em quando aquela pessoa abre a boca e diz um negócio que você fica, tipo... Da onde você tirou isso? Né? Então...
E são o tipo de criança que não dorme porque tá pensando em da onde que veio, pra onde que vai, que são as estrelas, Tá. Essa então que eu. viagens. Tá, vamos nessa aqui. Então esses 3 signos são mais assim, são mais propensos a isso, né? Tá? A conexões fora do mundo prático. Luna, a coisa que eu mais ouvi durante toda a minha vida foi: tu pensa demais. Para de pensar! Mas tu pensa muito! Por que tu pensa tanto? Por que... E aí, assim, isso é muito aquariano, racionalizar tudo, né? Tudo. E aí, eu vi que a Marcela tá aqui, a Marcela mandou uma pergunta, eu já quero misturar as coisas. Assim, ó, eu acho, tenho certeza que a gente é injustiçado, nós aquarianos. Porque, assim, essa nossa coisa de racionalizar tudo, porque a gente tem que pensar a respeito de tudo, é da nossa natureza, o mundo das ideias nos interessa, a gente é confundido com pessoas frias, porque a gente é muito... A gente racionaliza, o que não quer dizer que a gente seja muito racional. Explica isso, Luna. Vamos ver se eu tô nesse caminho que eu tô... Essa é a Frozen, né? A Elsa da Frozen. Sim. Sim, porque todo mundo diz, porque aquário tem coração gelado, porque aquário tem coração gelado. Gente, olha, as pessoas de aquário que eu conheço, elas se apaixonam perdidamente. Talvez ela não goste de você, mas as pessoas de aquário se apaixonam. Elas têm dificuldade de demonstrar o que elas estão sentindo, em geral. Primeiro porque ela vai intelectualizar tudo que ela está sentindo. Então tem sempre um filtro para ela colocar para fora os sentimentos dela, né? Então, ela não gosta de... Ela quer se parecer inteligente, ela não quer parecer chorona, ela não quer parecer... Especialmente não parecer burra, né? Então ela não quer parecer vulnerável, então ela não consegue colocar pra fora como vem, ela precisa passar pelo filtro da racionalidade. Olha, então para as pessoas às vezes parece que olha, Marcela, às vezes parece que é frio. só consigo aceitar depois de racionalizar. Eu também. Eu tenho que entender primeiro, não me vem com esse papo, eu tenho que ter certeza. Isso. Então a pessoa de aquário no romance ela não vai ser impulsiva. Porque ela precisa entender o que ela está sentindo. Então ela vai demorar um pouco mais até se declarar, por exemplo. Ou não vai ser a primeira a se declarar. Porque ela precisa entender o que ela está sentindo. Daí se ela percebe que ela está apaixonada, daí ela vai perceber, daí então eu quero ver se a outra pessoa também está apaixonada. Daí ela vai começar a pegar todos os sinais e racionalizar todos os sinais. E aí ela pega tudo que a pessoa fala, mas o que será que ela quis dizer aqui? Mas teve esse tom. Essa pessoa usou esse tom. Não sei, será que ela gosta de mim ainda? Será que ela está gostando de mim? Então, por isso, eles não vão ser abertos igual os cancerianos que se jogam igual uns doidos, ou os arianos que chegam chegando. Então essa é a diferença. Não quer dizer que não se apaixone, não quer dizer que não sinta. A diferença é que eles passam o filtro da racionalização, da intelectualização das coisas. E aí, para quem é mais passional, parece que o aquariano é de gelo, é de pedra, não sei o que, é isso e aquilo. Mas por quê? Porque não está vendo o que acontece dentro. Né? Então, por isso que eu digo que aquário tem aquela cara de cu, né? A resting bitch face, que é tipo, tá sempre assim, ó, que nem a Gabi tá assim, ó. Tá sempre assim. E aí você diz, conta uma história super triste, o aquariano. Tá. Conta uma história super feliz. Porque ele tá ali, ó, maquinando. E provavelmente no meio da sua história ele já foi pra outro lugar, porque daí ele já tá pensando em outra coisa, porque ele tá maquinando o tempo inteiro, né? Isso não quer dizer que não tem sentimentos. Tá. Né? Obrigado, Luna. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, eu acho... E a Elsa é prova disso, a Frozen é prova disso. Ela tem muitos sentimentos, ela só não consegue pôr pra fora. Sim, ela não consegue... Tá? Não, é que assim, eu sou uma... Eu sempre achei que isso era culpa de peito, assim, né? Mas eu acho que isso que tu falou explica bem, assim. Não que a gente não sinta. Às vezes a gente sente profundamente, só que a gente racionaliza, assim. Tem também uma questão no Sol em Aquário, de quem é aquariano, né? Que significa ter Sol em Aquário, que eles têm muita dificuldade de separar quem são eles de quem é o coletivo.
Uhum. Então, para eles saberem o que eles estão sentindo, para quem tem lua em aquário, isso é especialmente forte. Lua em aquário, lua em peixe também faz isso. Porque parece que tudo que eles sentem, às vezes, não é deles. Parece que não é eu que estou sentindo isso. Porque é como se ele estivesse observando, porque eles têm visão, né? Então é como se ele estivesse observando ele mesmo se apaixonar. Sim. Quase como se não fosse ele fazendo aquilo, porque ele está sempre em observação. Tá. E quando tem um sentimento que é coletivo, né? Ele acha que ele também sente aquilo. Tipo, é meio automático pra ele. Então, é muito comum entrar numas raivas coletivas, como o que a gente tá passando agora, né? Ou lutos. Os lutos coletivos são muito mais fortes pros aquarianos. Eu lembro, minha mãe é aquariana. Eu lembro da minha mãe chorando na morte do Ayrton Senna. Ela passou, acho que uns 3 dias chorando, mas chorando. Na Lady Di também, mas ela chorava tanto, mas tanto. Quando ela adorava vôlei, então quando a seleção brasileira ganhava, ela passava um dia inteiro chorando de felicidade, porque acessa o sentimento coletivo com mais intensidade também. Tem uma coisa, tá? Uma vez até já escrevi um texto sobre isso. Quando toca a música do Médicos Sem Fronteiras, sabe? Tipo, a propaganda do Médicos Sem Fronteiras na TV, passa cenas de guerra na Síria, eu juro pra ti, tá? Juro. A minha vontade é pegar a minha bolsa e naquele momento dizer, pessoal, eu não suporto esse sofrimento. Eu tô indo pra Síria porque não dá mais pra ver essas crianças sofrerem. Eu vou deixar os meus filhos aqui sem mãe. Eu vou deixar essas crianças sofrendo para ir ajudar crianças do outro lado do mundo. Uhum. Sim, porque o coletivo precisa de mim. Sim. Isso é, assim, é um exemplo, mas como esse, em várias outras circunstâncias, assim, meu Deus do céu, assim, Agora imagina se o aquário não tivesse esse filtro de racionalidade que ele tem. As merda que ia fazer. É verdade. As merda que ia fazer. Porque ia impulsivamente querer. Ia ser só os black bloc, entendeu? Sim. Coquetel Molotov contra o sistema. Ia ser isso. E não ia sobrar um aquariano pra contar a história. Não ia ter nenhum aquariano acima de 30 anos, tá ligado? Então é bom. A racionalidade é boa. Sim. Porque daí eu pego a bolsa, paro na porta e falo, não, peraí, eu acho que não vai dar, porque afinal de contas... Calma, minha vida. Qual que é a minha vida? Gente, eu não sou médica. Ah, é verdade, não sou médica. Opa, vou voltar. Mas eu tenho essas coisas, assim, tipo... sei lá, gente, tem coisas que aconteceram, assim, que me tocaram e que eu fiquei com aquilo durante, sei lá, aquele incêndio do Flamengo, sabe? Coisas assim... Grandes tragédias me tiram do prumo. É como se fosse com você. É como se fosse o meu filho que estivesse lá. E aí eu fico aquilo durante semanas. Eu fico pensando como é que eu vou fazer, se tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar. Sabe, assim, aquilo me acompanha. Sim. Aquela dor me acompanha. Sim. Isso é algo que os aquarianos precisam tomar cuidado, inclusive, né? E nesse sentido, lembra que na astrologia tudo é complementar, né? Então, quando você é de um signo, o Sol tá naquele signo, a ideia é que você se equilibre com o signo oposto. Então, os aquarianos, eles precisam aprender a ser mais leoninos. Eles precisam aprender a se colocar em primeiro lugar. Eles precisam aprender que eles são um no meio da multidão. Que eles não são a multidão, né? Tem um astrólogo que eu gosto, que acho que eu já falei aqui na live, do Rick Levine. Ele fala que os aquarianos são tipo aquele... Jornada das Estrelas, tem uns episódios que tem um Zorg, não sei. É um que aparece tipo ele aparece num holograma, daí essa raça, né? Aí ele diz assim, nós fazemos não sei o quê. Mas é ele falando dele. Mas ele é um nós. Só que o aquariano considera... Aquário é assim, é nós. Então, tem que tomar cuidado. Então, tem que tomar cuidado com isso. E como que equilibra isso? Indo para o leão. Tá. Né? Você não é uma tribo, você é uma pessoa. Você é uma pessoa que faz parte de uma tribo. Então, isso é importante fazer essa diferenciação. E outra coisa é as ideias, né? Então, o aquariano acha que ele é as ideias. Então, se ele parar de pensar, ele vai parar de existir. E isso é muito difícil para ele. Não, e aí eu acho que
rola, né? Assim, a gente acabou de brincar que essa racionalização do aquariano não quer dizer que ele seja frio, mas às vezes eu acho, embora ele tenha essa ligação cósmica aí, eu acho que às vezes o aquariano com essa racionalização excessiva, ele bloqueia, por exemplo, a intuição, tu entende? Eu percebo que várias outras questões, eu não estou falando de afetividade nem de sensibilidade, mas várias outras questões Não, de outras questões. que a gente pode Uhum. chegar, a gente não chega porque a gente fica racionalizando tudo, entende? Tipo, Mas será que eu senti isso mesmo? Ou será que isso é coisa da minha cabeça? Mas isso não é provado, como eu não consigo provar isso cientificamente. Então eu não tô sentindo isso, né? exatamente. Eu sei porque quando eu atendo aquarianos na astrologia, eu explico cada coisinha, tipo, porque esse planeta faz isso na matemática, 12, não sei o quê, nananã, explico. E aí a pessoa, tipo, e é por isso que você tem uma intuição filha da puta e você é uma bruxa. Ah, tá, então eu sou uma bruxa. Daí sim. Ah, então eu sou bruxa mesmo. Não, o aquariano. Tipo, super bruxa. Mas ele precisa ter uma explicação pra tudo. Então ele é muito cético também. Eu acho isso benéfico em uma certa, né, como tu estava falando, no nível, isso é bem benéfico, porque daí você também não é enganada, né? Porque tem uma galera aí sendo enganada por uns gurus bizarros, entendeu? Tô sempre desconfiada, por exemplo, assim, quer ver, Luna? Eu escuto palestra de coach, eu escuto assim, sei lá, agora não me ocorre nenhum, tá? Vou pensar aquele Pedro Superti, eu acho, que é um cara que reúne multidões, né? Eu sempre olho com desconfiança, sabe? Eu nunca me entrego. E às vezes até é ruim. Sim. Às vezes eu posso estar perdendo uma oportunidade legal, mas será? Esse cara tá isso aí. Não, pior, o que eu faço é pior. Eu dou Google na pessoa e eu investigo tudo que a pessoa estudou. Sim. Não, e olha a minha prepotência. Se a pessoa não estudou numa coisa bacana, tá? Eu falo, isso aí. Oficial. Oficial, e sabe? Sim. Não, porque o aquário Vamos lembrar que o aquário tem a regência de Saturno. E Saturno é aquele que só dá bônus para esforço. Então o aquário também é tão esforçado quanto um capricorniano. Tá. Né? Então tem que lembrar disso. Então se alguém não se esforçou para ter um diploma, não sei, isso não me cheira muito bem. E o aquário ele pode ser tão obsessivo quanto o escorpiano. Só que o aquário ele não é obcecado com esse apego às pessoas, que nem o escorpiano. Ele é obcecado com apego às ideias. É o conhecimento, não há nada mais sexy no mundo. Não, se você quer machucar uma aquariana, chama ela de burra. Não, Luna, e assim, ó, e eu até agora, assim, agora de velha, né? Tu acabou com uma coisa clara pra mim. Mas tu não tinha noção da história do fetiche do conhecimento. Meu Deus! A pessoa que sabe das coisas é a pessoa mais sexy do mundo. Pode ser um bicho horrível. Sim! As apaixonadas intelectual! Aham. Assim, um cara horrível, um boy lixo, entendeu? Mas se o cara falar umas coisas diferentes, difíceis... Citam Shakespeare, porque Heidel, porque Freud. Ai, meu Deus, ele é tão incrível. Entendeu? Então, tipo assim, isso eu fui aprendendo, né? Não, gente, a mais mané que eu já fiz na minha vida, assim, eu não falo coisa mais... É claro que foi bom e tal, mas assim, gente, eu fiz um mestrado que eu nem queria fazer, que eu nem gostava. Porque eu achava que, como que eu não vou fazer um mestrado? Como que eu vou fazer um mestrado? Meu Deus! Sabe? Essa coisa, assim, é um fetiche mesmo pelo conhecimento. É um fetiche, né? A ideia, né? O conhecimento é fetiche. Tem que ser cabeça. Moniquinha, tudo bom, amado? Sim, Mônica, tem que ser cabeça. Idiomas, olha, Meu Deus. Não, olha só, tem uma coisa que a gente não fala, que é aquariano adora viajar. Os melhores pilotos de avião são aquarianos e geminianos. Sério? Não sabia. Eu adoro. Por quê? Porque antes a gente viajava pelo mar, né? Ou por terra. Então, por terra é Sagitário. Só que a viagem de avião, que é o que a gente tem hoje, é aquariana.
O avião é aquariano, a viagem pelo ar é aquariana. Então eu que já viajei muito, né? Eu que já viajei os 4 mundos e agora voltei pra contar, né? Igual o Raul Seixas fala. Tem muito aquariano fazendo essas trips muito loucas pela Ásia, quase tudo aquariano. Tá vendo? Um monte. Porque eles vão embora de casa, vou conhecer o mundo, né? Vou conhecer outras tribos, vou ser um outsider. E a galera ama viajar. É isso aí. Olha só, a Pitty me entregando ali, lembrando de vários boys aqui. Ai, Se ferrou. Eu me ferrei. Adoro viajar. Tá, então agora vamos falar. Agora é momento confete. Oh, meu Deus. Tá, mas fala aí. É bobagem ou a gente é mesmo criativão? A gente inventa umas coisas bacanas. Fala sério. Sim, é extremamente criativo e especialmente essa criatividade, ela é uma criatividade de inovação. Então vai trazer então assim, ó, a moda é aquariana. Tendências é aquariano. Então, na indústria da moda tem muita gente aquariana, muita gente com coisas aquarianas. Tudo que é tendência, blogueira, sabe? Influenciadores. Aquarianos são muito influenciadores. Só que daí tem que ver outras questões no mapa, né? Eles não são tão ligados com a estética de belas artes, a princípio. A princípio, né? Eles estão ligados com a estética da inovação. Não é a história futurista. Não é o libriano, né? Isso. Eu percebo isso em mim, assim, e até é uma coisa que eu tento corrigir às vezes. Porque às vezes o novo me interessa tanto que eu desprezo as outras coisas, assim. Isso. Atento pra isso. Aquela coisa que não precisa ser bonito, precisa ser novo. Sabe? Tem isso, mas é extremamente criativo. Então só tem que perceber que tipo de criatividade é essa, né? E essa criatividade é uma criatividade de ideias. Então é muito difícil para o aquariano manifestar essas ideias criativas que ele tem. Ai, Luna. Então ele vai conseguir ser melhor, por exemplo, escritor, porque daí é um pouco mais, porque daí sai nas palavras, que é um pouco mais fácil para eles. Tá. Mas os professor Pardal, né, dos inventor mesmo de máquina, eles vão precisar ter outras coisas no mapa para conseguir fazer para materializar esse negócio mesmo, sabe? Eu queria até aproveitar e contar para as pessoas que eu acho que tu nunca contou, que tu tem um canal no YouTube e que tu devia ver os teus vídeos, mas assim, gente, a Luna tem um canal no YouTube. E aí eu era uma aquariana super bem resolvida, até que eu resolvi ver o vídeo da Luna sobre o aquário no YouTube. E aí, agora ela tá boazinha, mas no começo vocês viram que ela me destruiu, né? Pois então, no vídeo, qual não foi a minha surpresa quando no vídeo ela falava que aquariano é um perfeccionista xarope, que não consegue colocar, nunca tá satisfeito com as coisas que coloca no mundo, porque aquilo que tá na cabeça dele é sempre muito melhor do que aquilo que ele consegue colocar. Materializar. E aí eu assim, tá louca, imagina, claro que eu não sou perfeccionista, a Luna inventou isso, mas agora... Bobagem! Mas aí eu fiquei racionalizando aquilo, né? E aí é que começou a fazer sentido pra mim, eu falei, claro, pois como que as coisas materiais vão ser tão legais quanto aquelas coisas que eu imaginei? Então, se eu não... Assim, ou eu melhoro o que eu tô criando, ou eu baixo um pouco a minha bola, porque senão... expectativa versus realidade frustrada. Exatamente. E isso dá problema especialmente quando os aquarianos trabalham em equipe. Porque daí você, por exemplo, uma modista, ela vai desenhar uma roupa e ela dá cor, textura, não sei o quê. E aí a pessoa que vai fazer as compras não consegue achar aquela cor naquela textura. Não tem ninguém que faça, não tem vendedor, sabe? Não tem. E aí chega pra modista e diz, dá pra fazer desse jeito. A modista, não. A minha criação é minha? Você não pode modificar a minha criação, você dá um jeito de encontrar do jeito. Mas tipo, meu anjo, não tem. E aí ela vai dizer, então vamos fazer outra coisa. Então não quero. E isso acontece. Quando é você mesma que manifesta, é mais fácil, porque daí você sabe, você percebe que realmente não dá, aí você diz, tá, vou ser obrigada a mudar. E mudar de ideia é difícil para o aquariano.
eles mudam de ideia, mas só se eles, porque eles ficam, tipo, questionando. Se eles questionam e pesquisam, 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 e aí eles percebem que realmente eles estavam errados, eles mudam de ideia. Mas só depois de muita pesquisa própria, não porque alguém me disse. Sim, eu acho isso. Não, super assim. Aí, tipo, Então eles são bem teimosos, né? Tipo... O exemplo que tu me deu, por exemplo, já aconteceu inúmeras vezes em coisas, né? Não dá pra fazer assim. Não dá, não. Dá, tenho certeza que dá. Tenho certeza que dá. Como que não dá? Claro que dá, tudo dá, vai dar. E aí, deixa que eu vou atrás. Que tu não achou, tu não procurou direito. Aí... Que tu é burra. Não, isso, mas assim... Porque ninguém se esforça pra fazer as coisas acontecerem. Esse é o meu mantra, né? Eu acho que, assim, quem se esforça o suficiente. E aí, eu... realmente não dava. Era... E aí tu vai ter que adaptar, entendeu? Só que pro aquariano é duro, assim, porque ele super valoriza as ideias. Então uma coisa que tava na ideia é muito melhor que uma coisa que existe na realidade. Sim. Né? Mas é isso. E assim, ó, até tu construir a coisa que tava na tua ideia, tu já teve mais 1 zilhão de ideias. Sim. E tu já não quer mais daquele jeito. É difícil. Entende? Então, tipo, esse processo, ele também é difícil. Então tá lá o Steve Jobs lançando o iPhone 11, fazendo planos pro iPhone 254, entendeu? Tipo... tipo, lembra da nossa conversa no carro hoje? A gente tá na metade dos signos e eu queria convencer a aluna já que a gente precisa estar no próximo ciclo de signo, enfim. Mas assim, eu fico olhando para baixo um pouco de vergonha, porque parece que a live é para mim, né? Por isso que eu tô fazendo Mas assim, eu acho que tem um pouco disso também, né, Luna? Da aquariana do segundo decanato. Sempre no segundo decanato a pessoa tem mais características do signo, eu acho, né? Eu sou do segundo decanato. Sim, elas são mais fortes, mais fixas, né? Uhum. E quase tudo que tu fala, eu entendo que... Ó, a Mônica tá dizendo também que é mais ou menos como eu. Mas é isso, assim, a gente... E aquilo que tu colocou no texto, assim... Que tu vai fazer uma definição, quando tu acabar a definição, tu já pensou em outra coisa. E às vezes eu penso assim, como eu incomodo os meus fornecedores, tu entende? Uma coisa, daí depois eu já mudo, depois eu vejo uma outra mais legal, e daí não sei o que. Então, e isso é super legal na real, né? Só que às vezes é demais. E aí às vezes tu não consegue nem iniciar ou não consegue manter, né? Um negócio por causa dessa ansiedade. Não, e da desconexão da realidade, né? Porque se a gente não cuida, a gente se desconecta completamente da realidade. A gente fica nesse mundo das ideias. Isso, inclusive do próprio corpo. E isso eu vejo muito nos aquarianos. Essa ansiedade que é óbvia nos aquarianos e essa cabeça muito rápida é especialmente da desconexão com o corpo. Porque é como se eles vivessem atrás dos próprios olhos. Tipo, eles são só o olho. Se tu tirasse todo o corpo do aquariano e deixasse só o olho, eles estavam bem felizes. Então essa conexão com o corpo é super importante para os aquarianos, porque isso diminui a ansiedade. Então exercícios de respiração é tipo bote salva-vidas para aquarianos, sabe? Meditação. Né? Não, eu faço natação, né? Eu preciso. Primeiro que eu preciso de água e depois que eu preciso dessa coisa de respirar e limpar. E mexer o corpo e sentir o corpo e estar focada no corpo, né? É super importante. Aquarianos, por favor, façam exercícios para lembrar que vocês têm corpo. Senão a cabeça... Quando a gente desconecta do corpo é quando a cabeça começa a pensar muito rápido. Porque quanto mais você desconecta do corpo, mais a cabeça vai longe, assim. Então, e agora, neste momento... Eu sei que vocês são ETs, mas agora, neste momento, vocês estão na Terra. Até morrer. Então aí vai mais uns bons anos. Então é bom que vocês sejam saudáveis aqui. Faz coisinha para conectar com o corpo. Põe o pezinho no chão, se conecta, fica numa boa, enfim. Luna, querida, eu tô realmente, pessoal que está assistindo, se tiver alguma dúvida, eu fico até com vergonha, porque, enfim, a gente está falando do meu signo e aí é normal que eu monopolizando aí a conversa. Então, aquarianos aí na live, quem tiver mais alguma dúvida, manda ver. Eu acho que a gente já respondeu a pergunta que a Marcela mandou. E também teve uma outra pergunta que veio em inbox, Luna, perguntando quais são as projeções para os aquarianos. Isso é uma coisa que a gente não faz, quase, né, para o novo ciclo. Porque eu acho que isso tem mais a ver com o mapa astral mesmo, né? Mas dá para dizer que tem uma projeção para os aquarianos, Luna? Sim, porque Saturno e Júpiter entraram no signo de Aquário, né? Então isso ativa
muito o sol, né, das pessoas de Aquário. Então, existe uma necessidade de expansão do ser, por causa do Júpiter, que vai estar ali durante todo esse ano de 2021, e uma necessidade de responsabilidade consigo mesmo, de responsabilidade de ser. Então, os aquarianos vão estar sendo desafiados nos próximos 3 anos a assumirem o seu caminho de vida real, seu caminho de vida da alma, porque Saturno, que é quem entrou agora em Aquário, é o corregente de Aquário, e ele se diz que ele é o senhor do karma, né? Porque ele que diz o que vem antes, o que vem depois e os processos das coisas, né? Então ele exige responsabilidade sobre quem a gente é, sobre as nossas ações, ética. E Júpiter também exige ética. Então, como eles vão estar ativando o sol de vocês, né, aquarianos, vocês vão se sentir ainda mais sobrecarregados sobre essa história de honrar quem vocês são. Então, a partir de agora e nos próximos 3 anos, vocês vão ser obrigados a assumir a autenticidade. O aquariano ou a aquariana que não assumir a sua autenticidade vai sofrer. Por quê? Porque tá sentindo essa pressão. Então é muito mais difícil lutar contra isso do que assumir, entende? Ficar lutando contra quem se é, né? Agora, quem pessoalmente, né? As pessoas que têm o sol desafiado, que é... Bom, o sol em Aquário já é desafiado, porque o sol não gosta de estar em Aquário, né? Mas, pessoas que têm quadraturas, ou que têm o sol em relação a planetas como Plutão, Marte, planetas que a gente chama de maléficos, né? Vai ativar essas coisas também. Então, às vezes, é um pouco difícil para a pessoa, sabe? Então, ela pode se sentir muito revoltada. Ou ela pode se sentir sobrecarregada ao ponto de, tipo, travar o pescoço, ou ter dores na lombar, porque não quero mudar, e aquarianos não gostam de mudar. Então, pode ter dor na lombar, pode ter dor nos ombros, né, no pescoço. Só que é super importante que os aquarianos tomem E saiam do armário. essa responsabilidade sobre si, assim, sabe? É super importante, isso vai estar muito forte. Então, coragem, aquarianos, coragem. E acredita, especialmente nesse ano de 2021, Júpiter vai estar aí. Então aproveita 2021, que Júpiter ele é um grande benéfico. E aí ele vai dar uma ajudada a fazer isso se movimentar, sabe? E ele vai passar por todo o signo de Aquário durante esse ano. Então todos os aquarianos vão ser afetados fortemente, tá? Então isso é uma dica que eu acho que é bem importante de vocês se ligarem, assim, que vocês vão estar sendo cobrados. Igual os capricornianos estavam sendo cobrados em 2020, quase morreram todos eles, agora é a vez de vocês, se ferraram. Daqui a 3 anos é minha vez que vai estar em peixe. Luna, e olha só, não falou de uma coisa do valor mais importante para aquariano. Aquarianos da live, se manifestem. Qual é o valor mais importante pra gente? Eu lembrei e eu acho que eu sei qual é. Olha aqui, tatuado no meu pulso. Qual que é o valor mais importante para um aquariano? A liberdade. Eu ia dizer que é os amigos. Eu acho que é a liberdade e os amigos. Ah, tá. Liberdade? Eu acho que Que sentido de liberdade? Não me prendam, não me... A liberdade de poder tomar minhas próprias decisões. Tipo, me deixa, me erra, me deixa. Uhum. Tipo... Caetano, né? Não fala, não enche. Me erra, me deixa. Sim, até porque são transgressores, né? Só que o quê? Olha só. Imagina se não existissem limites. Verdade. De verdade. Agora imagina se não existissem limites. Os aquarianos iam fazer o que da vida se não tem limite para transgredir? Asinhas, ó, Pi. Asinhas. Iam ser tudo. Vocês iam ser tudo depressivos se não existisse limite. Porque vocês gostam de ultrapassar limite. Então vocês precisam de uma repressão que é para acordar, para dizer: opa, quem é que eu vou brigar hoje? Ai, que limite que eu vou transpor hoje? Vai ser revolução essa semana. Isso. Então, sim, a liberdade, ela é importante. A busca por liberdade, eu acho que é maior, né? Não a liberdade em si, mas
A conquista da liberdade é uma coisa importante para aquariano, com certeza, com certeza. Mas eu ia dizer os amigos, porque o aquário é o signo dos amigos, né? Eu queria voltar para assim, para isso, que é tão caro pra gente, assim, às vezes eu acho até, assim, eu não sei, Luna, eu falo isso porque, assim, eu acho que, eu tento não confundir as coisas, mas, por exemplo, assim, eu acho que a relação de amizade, ela me é tão cara, assim, que eu, por exemplo, sempre gostei mais de ser uma mãe. Eu faço meu papel de mãe, mas eu gosto bastante de ser amiga. Eu tenho cuidado com isso, eu me policio para não ser amiga demais, né? Para não. Mas eu adoro ser amiga do meu marido, assim, adoro ser amiga do tipo ligar, tu não sabe o que aconteceu. Ele ligar para mim, Sim, foca. Eu gosto, na verdade, dessa relação, tu entende? Eu gosto de ser mãe, eu adoro a sim. relação amorosa, mas a relação que me traz Mas o ser é fraternal, é, né? Tipo, o ser aquariano é fraternal. E eu vejo muito comum os aquarianos terem famílias escolhidas, né? Então, famílias de amigos, assim. A Jennifer Aniston, que é uma aquariana bem clássica, do Friends, né? Ela é super conhecida em Hollywood por fazer jantar de Thanksgiving, né? De ação de graças, para os amigos. Então, todo mundo que não tem família vai para casa dela. Porque ela é super conhecida por esse jantar de ação de graças que é só para os amigos. Porque essa coisa, porque família para aquariano é os amigos. Então eles transformam a família em amigo e os amigos em família. olha, Para isso eles é tudo a mesma coisa. tem tudo a ver, assim, Luna. Acho que até me deu uma batidinha dentro. Assim, a Pete está aqui 1000 vezes. A gente já disse que um dia a gente vai fazer um Natal só dos amigos. E, assim, as minhas relações familiares mais ricas são com aqueles familiares que eu consegui transformar em amigos. Assim, eu acho que isso é a minha. Não é que é um conflito, né? Mas é o tempo todo, assim. É diferente, né? É diferente, eu acho. É diferente, assim, eu gostaria muito, assim, como eu disse, me policio, mas eu adoro ser amiga dos meus filhos, adoro ser amiga do meu marido, eu acho que é o meu melhor. É, porque na real, quando eles forem mais velhos, é isso que vira, né? Uma relação muito fraternal. Eu que agora sou mais velha com os meus pais, que eles me tiveram bem novos também. Eu sinto que ainda tem a hierarquia, obviamente, mas é uma relação que eu teria com outras pessoas da idade deles, assim, né? Então, isso também vai modificando, tu vai tendo outros tipos de liberdade dentro das relações. E eu acho que o ser aquariano é um ser muito fraternal, sabe? Tipo, essa coisa do tratar todos igual, assim, né? Isso é outra coisa, tipo, a questão dos preconceitos, os aquarianos que têm preconceito, eles precisam muito, eles geralmente estão fora do prumo do ser real, sabe? Porque não é do aquariano ter preconceito. Então, essa história de tratar todo mundo igual é isso também, sabe? Aí eu te trato meus filhos também igual, eu trato meu marido igual, eu trato meu cachorro igual. Tipo, todo mundo faz parte. A aquariana adora dar nome para as coisas de casa. Ela trata como amiga até o fogão, a geladeira, tudo tem nome. É tipo o Fernando Pessoa. Não, mas eu acho que a relação que eu me sinto mais à vontade na vida é fraternal, assim, que me dá mais prazer. Tipo, a minha irmã é super minha amiga, entendeu? A gente Isso. já faz tempo que a gente ultrapassou todas as coisas de ser. De irmã. Não, a gente é amiga, Isso. entendeu? Ela é. Tipo, é como se sangue não importa, né? Pro aquariano eu vejo muito isso. Tipo, a linhagem, o sangue, tipo, não importa. Importa que a gente pensa de um jeito que a gente se comunica, né? Isso é muito óbvio pra mim, pros aquarianos, assim. Os aquarianos que ainda estão na live, o que vocês acham? É real isso? Os aquarianos que ficaram até agora. Luna, a gente tá se passando um pouquinho. Já passou, né? Já passou. Eu acho que falamos tudo. Alguém ficou com alguma dúvida? Ai, Luna, sério, eu acho que foi uma live para mim, live virtual. Mês que vem. Não, tu não sabe. Galera, a Pete tá aqui. Luna, sabe o que eu me dei conta hoje? Que as 3 mulheres que me ajudam nesse projeto, que são minhas parceiras nesse projeto, tu, a Juliana Rames e a Pete, são de peixes, que é o meu ascendente.
Tem que ter algum Olha só! do mês que vem, né? Já te Que prepara. legal! Nossa, então mês que vem vai ser a caixa. Bom, essa já é a caixa. Mês que vem vai ser a caixa que é a mais viajona. Não, E engraçado, porque eu tenho Sol na casa 11, que é a casa de Aquário. Por isso que eu me identifico muito com muitas coisas aquarianas, porque o meu Sol também age nesse lugar, sabe? Então eu tô sempre também. Ai, tudo é meus amigos, tipo, minha família é meus amigos, tudo é meus amigos, tipo, mas é isso aí mesmo. preguiça. Preguiça. Ai, que preguiça. Eu sou suspeita porque eu adorei, né? Sou suspeita para falar. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. A live vai ficar gravada, como fica todo mês. Quem tiver alguma dúvida, o momento é agora. Ou espere até daqui a um ano quando a gente fizer uma nova live de Aquário. Gente, a caixinha tá aí à disposição a partir de amanhã. Tá massa, eu achei que tá massa. As pedras é sodalita, amazonita, lápis lazuli e e água marinha. Então, Ai, que linda! a caixinha tá realmente para aparecer um mar, assim, para quem não viu, a ideia é o mar e as asinhas. E essa lápis lazuli é muito bom para ajudar os aquarianos a entrar em contato com a intuição sem questionar tanto. É bem bom. Aproveitem. Importante. Gente, super. Sim. Ana, obrigada de novo. Foi um mega prazer. Obrigada também. Divertiu muito. Gente, super beijo. Até mês que vem com as piscianas. Até mês que vem. Vou salvar aqui. Beijo.